Gente, 57 anos e 7 dias. Ai, eu adoro essas coisas assim, temáticas, eu chamo. 57 e 7. Como eu fiz a minha primeira festa, meio século e meia década. Bom, agora não estamos em época de festa, mas sempre é momento para festejar. E hoje eu tenho uma semana de vida. Imagina quando eu era um bebezinho? Mas o que eu queria dizer é que nessa semana do meu aniversário, minha agenda foi mudada e eu lembrei muito de uma pregação que eu ouvi uma vez, quando Deus muda a tua agenda. A gente geralmente quer viver uma rotina, a gente chama de coisas boas aquilo que nós gostamos que nos aconteça e de más aquilo que não queremos para nós. Que aconteça com os outros tudo bem, mas com a gente, é uma provação, o crente fala, é uma, sei lá, tormenta, enfim, ninguém gosta, é lógico. E comigo aconteceu algo, graças a Deus, que gerou, lógico, uma ansiedade, gerou uma angústia, e Deus mudou minha agenda no sentido de que não a ação dele diretamente, mas minha filha teve uma crise de vesícula, que graças a Deus, como eu digo aqui, eu sou super natureba, não tenho embasamento nenhum, a não ser de observação e das poucas coisas que eu ouço, que eu gosto de acompanhar. Então o corpo tem recursos próprios e eu espero ele ir se recuperando, ele ir se refazendo, ele ir buscando seus próprios recursos, porque o corpo faz isso. E logicamente que você tem que hidratá-lo, você tem que alimentá-lo, né? Mas a gente gosta de ficar com sede e a gente gosta de comer, a gente não pensa em alimentação. Mas aí o que aconteceu? Minha filha começou com uma cólicazinha pela manhã, num dia, parecia cólica menstrual. Eu aguardei algumas horas, na verdade eu aguardei o dia inteiro, isso foi umas 8 horas da manhã, eu aguardei até o começo ao final da tarde, porque essa dorzinha ia e vinha, e dei os chás, que poderia ser para estômago, dei algumas coisas assim bem leves e com a função natural mesmo, e para que ver como que esse corpo reagia. E ele reagiu bem, só que ele não deu conta, né? A dor não aumentou, mas ela não cessou. Então ela ficava levezinha e voltava, e não era uma crise que eu tinha ouvido falar como geralmente são, né? As crises de apendicite. Mas graças a Deus, eu pedi para minha filha mais velha, né? Que essa foi a mais nova, eu pedi para que minha filha do meio a levasse no hospital para mim. E graças a Deus, inclusive os médicos todos comentaram que pouquíssimas pessoas chegam com uma apêndice em tão bom estado, que não está ainda tomado nem por infecção, nem por fezes, né? Porque praticamente é isso que acontece quando ela supora, parece que é a palavra. E como isso a disfunção dela já se apresentou, e praticamente no mesmo dia nós fomos, e uma coisa que eu acho fundamental salientar, é que eu não dou e não tomo. Eu nunca tive aquela farmacinha que toda mãe diz que tem, aquele armário no banheiro que diz que nem é lugar para se guardar remédio, ou seja, lá onde que você guarde, mas o banheiro diz que é o pior, pela umidade do chuveiro, essa coisa toda. Enfim, eu não tenho essa caixinha. Eu sempre tive antigamente era Novalgina, mas hoje qualquer analgésico que sirva para antitérmico e para dor. Então eu tenho sempre um frasquinho de um remédio líquido, né? Que eu acho que além dizem que é mais rápido o efeito e agride menos o estômago. E tenho sempre muito mel, muito própolis, muito gengibre, muito chá. Eu fico só nisso? Claro que não, né? Eu sou maluca. Eu observo como que vai sendo a evolução de determinadas doenças quando elas acontecem, que graças a Deus ocorre muito pouco. E aí eu fiquei bem assustada, fiquei bem angustiada, porque eu nunca tive parente próximo assim, né? Os meus filhos também nunca ficaram internados, muito raros casos, né? Eu tive o caso da minha neta, que isso vai ser um outro propósito de contar, porque isso foi também muito angustiante, mas é um propósito muito mais do meu amadurecimento, quando eu contar isso, do meu amadurecimento espiritual que eu vejo. Mas voltando ao caso da minha filha, foi mudada a minha agenda, e ela foi internada, ela foi operada. E essa coisa da agenda que eu acho interessante, porque nesse caso a agenda muda na hora. Agora você imagina se isso acontece com um vizinho ou com algum outro parente não tão próximo, e que você tenha que abrir mão dos seus afazeres e tipo ir socorrer. Poxa, isso dá um desgosto tão grande, dá até uma certa raiva. Mas você vai,
porque afinal de contas você é generoso, você é bom e você não vai ter coragem de dizer não. Mas é esse tipo de agenda que eu achei interessante nessa pregação, quando Deus muda a sua agenda, não em função dos seus, em função de você, em função dos seus parentes, mas quando muda em função de um outro não desconhecido. E pode ser uma mudança de agenda muito boba, porque, por exemplo, olha só a função, o que aconteceu uma vez, eu tinha começado já a ir para academia e eu tinha um horário com o personal trainer quando eu comecei, porque eu não conhecia nada da academia, eu não conhecia os aparelhos, eu era tímida, chegava, né, eu pensei, como que eu vou chegar lá? Que eu cheguei lá foi em 2016, gente, pra você contar rápido assim, não sei, mas já tinha 50 e poucos anos. Aí eu fui com esse personal e fiquei quase um ano com ele e conheci todos os aparelhos. Nesse meio tempo eu fiz amizade com o pessoal, os instrutores da academia, e aí acabei dispensando o personal, né? Porque aí eu pagava personal e pagava academia. E aí também eu já tinha os fundamentos básicos, o conhecimento básico dos aparelhos. E podia pedir auxílio para os instrutores. Mas aí eu tô saindo correndo, porque eu tinha horário com esse personal. Aí eu desço, se eu moro no 5º andar, desço os 5 andares, saio do meu prédio, que é um prédio popular, desço mais 2 lances de escada, abro o portão da rua, tô subindo a rua e encontro o parente de um vizinho, que ele não estava conseguindo contato com o meu vizinho, e tinha acontecido, acho que a avó desse meu vizinho tinha falecido, não sei. E aí ele me para na rua pra pedir para que eu acompanhe ele até a porta desse meu vizinho. Eu teria que descer a rua, subir 2 lances de escada para dentro do conjunto, subir 5 lances de escada para a porta do meu apartamento, que esse vizinho é porta com porta, e me atrasar ainda mais para encontrar o personal. Mas na hora eu lembrei dessa pregação, que, né, não é nada assim de urgente, era de morte, né, no caso, já tinha acontecido, de você não só querer se fazer de boazinha, mas falar, tá bom Deus, tá bom Jesus, eu aceito que o Senhor mude a minha agenda. É um caso bobo? É um caso bobo, mas tipo, o Espírito Santo te traz e te incomoda, que é aí que eu acho que é a ação dele, e falar assim, você ouviu aquilo lá pra quê? Tudo que você ouve você tem que praticar. E aí eu levantei hoje pensando nessa coisa da prática, nesses meus maravilhosos 57 anos e 7 dias. Eu fiquei pensando nisso, né? Como que Deus pode me usar, ou como que eu posso me deixar usar, e como que eu vou me dispor para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, porque Ele está fazendo independente de mim ou de você. E a gente sabe de tantas coisas ruins, mas as coisas boas quase não nos chegam. Mas ainda assim, nas coisas ruins, como a gente pode participar para minimizá-las, para transformá-las em coisas boas? E eu estava lembrando, o Justo Gonzalez é um escritor que eu adoro, que eu amo ler. Ele relata a história da igreja, desde os apóstolos, da morte de Jesus, de Atos, né? E vem narrando até praticamente nos nossos dias. E ele fala ele era 10 volumes, o livro eram 10 volumes, e agora, como a maioria, depois que eu adquiri os 10 volumes, fazem um volume só. Mas tudo bem, eu continuo com os meus 10 volumes, e o primeiro volume é A Era dos Mártires. E o que é um mártir, né? A gente acha que, nossa, nós somos uns mártires, a gente sofre tanto. Aí os meus problemas são tão gigantescos, meu umbigo é inflamado, minha unha é encravada, meu marido não me quer, meu filho é desobediente. E quando você vai ler A Era dos Mártires, né, até a coisa de ser cristã, não é só negar a sua fé. Quando fala em negar a fé, parece que fala assim, não, eu não creio mais em Jesus Cristo. Pronto, sua vida está salva. Quando você chega, eu acho, pelo que eu entendo das Eras dos Mártires, você lê nas biografias e você lê nos relatos históricos dos mártires da igreja, é a prática de vida que eles são, não era o que eles diziam. E a gente quer sair por aí com Jesus te ama, ou Deus quer te salvar, ou sei lá o quê, mas é a prática de vida, para mim, a pregação. E eles não tinham que renunciar simplesmente a não falar mais de Jesus. Eles deviam renunciar a não ser mais igual a Jesus, ou as práticas de Jesus.
E todas elas, se você ler com um olharzinho mais acurado, e todo mártir e toda pessoa perseguida está indo contra o status quo. E não precisa ser só cristão, não precisa ser evangélico. Qualquer coisa que já está estabelecida como poder, você vai contra, você vai ser martirizado. Martirizado porque você vai dar testemunho. Eu gostei muito que no grego koine diz que a palavra mártir é testemunho. E testemunho não é você falar, eu testemunho, eu estava lá, o cara pegou a faca. Não, não é isso aí não. É o que você vive. Você vive. O que você vive. Isso é o testemunho. Por isso que o testemunho cristão é ser o cristinho. E por isso da pecha e da zombaria quando deram o nome de cristão. Então, testemunho, ou você ser testemunha, é você ser o que você está dizendo. E eu levantei nesses meus 57 anos e 7 dias, pedindo para Deus um novo amanhecer, pedindo para Deus que Ele me permita no restante de vida, que eu não sei quanto tenho, eu possa participar no que Ele está fazendo no mundo, muito aquém dessas minhas dores, dessas minhas depressões, desses meus choros. E eu gosto de um pregador que fala: quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. E a gente não sabe quanto tempo tem. Mas a gente também não é educado para viver com essa perspectiva, que a gente declama, que a gente faz poesia, que a gente canta, que a gente tem pouco tempo. Mas a gente não vive como se tivesse pouco tempo, a gente vive como se essa vida aqui fosse eterna aqui. E a gente também não lida muito com a questão ultimamente, pelo menos no segmento religioso que eu pertenço. O que é uma vida eterna lá? Como que ela começa aqui? Então é isso que eu estou me dispondo nesses 57 anos e 7 dias. E em 7 dias Deus fez uma perfeição, que foi toda a criação dele. E que Ele possa realizar toda essa perfeição nesse resto de tempo nesse resto de tempo que eu venha a ter. E que seja tão glorioso como tudo que Ele faz, porque o que me consola é que se eu não fiz nada até aqui, nos meus 57 anos e 7 dias, que em um dia, a Bíblia me garante, um dia é muito e é infinitamente mais produtivo, um dia na frente do Senhor. Se eu tiver esse um dia na frente do Senhor, eu faço todas as realizações que não fiz em uma existência inteira e que ninguém fará se não estiver diante dele, se não for ele, o grande realizador de todas as coisas. Essa foi a minha oração hoje, a abrir os olhos e lembrar, porque mais vale um dia diante do Senhor do que todo o resto da existência. E foi essa a minha oração hoje, ao abrir os olhos e me lembrar o quanto eu gosto dessas coisas meio mística. 57 anos e 7 dias.